Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo em nosso canal. Estou muito feliz aqui nessa noite, pois estou aqui com um amigo. Você já deve ter visto aí pelo título do vídeo. O tema desse vídeo de hoje é como lidar com irmãos que têm linhas diferentes da nossa, que têm linhas teológicas diferentes da nossa. Esse vai ser o tema do vídeo. É um assunto muito importante e que deve ser falado, é de extrema relevância. Eu estou aqui com meu amigo Wendel. Ele é da mesma igreja que eu, Ministério do Belém, Assembleia de Deus, né? A gente tem uma linha um pouco diferente, mas mesmo assim, o que nos une é maior, que é Cristo. A gente sempre está conversando e discutindo. É bom conversar da Bíblia, sim, é importante, mas a gente nunca fica bravo um com o outro, porque o que nos une é maior. Então é muito importante esse vídeo. Eu estou muito feliz. Ele vai se apresentar. Pode se apresentar, Wendel. Bom, boa tarde pessoal, ou boa noite, não sei quando vocês estiverem assistindo. Me chamo Wendel, sou do Ministério do Belém, congrego junto com o Rian. Sou estudante de Direito, estudante de Teologia também. E, bom, vamos esclarecer as dúvidas e espero que os irmãos cresçam em graça e sabedoria e conhecimento também. Então é isso aí, pessoal. Estou muito feliz aqui. O Wendel é um menino que eu admiro muito, né? É um jovem como Timóteo, que tem sabedoria, conhece da Bíblia, tem sede de Deus. Isso muito me inspira nele. E então vai ser mais um bate-papo, né? A gente vai falar sobre alguns assuntos aqui e vai ser um bate-papo aqui. Espero que vocês sejam edificados e pessoas possam ser edificadas, a igreja ser edificada e pessoas alcançadas. A primeira pergunta aqui que eu vou fazer para o Wendel é: quem são os nossos irmãos? Nós somos da igreja, né? Muitas igrejas, existem muitas denominações, né, que se dizem ser cristã, mas quem realmente são os nossos irmãos, segundo a Bíblia? Vamos lá, eu acho que é importante nós esclarecermos algumas coisas, né? Existe uma diferença grande e gritante entre doutrinas secundárias e doutrinas essenciais, doutrinas principais, né? Doutrinas secundárias são aquelas que nós podemos ter liberdade, ou como Agostinho falava, né, no essencial, unidade, no não essencial, caridade. Então, é importante nós nos atentarmos para o seguinte: heresia tem que ser combatida, a opinião teológica tem que ser respeitada. Quando nós olhamos para as Escrituras, o que os apóstolos enfim, a igreja combatia, eram falsos mestres e falsas doutrinas. Doutrinas que, por exemplo, na época na era cristã primitiva, existiam heresias como o gnosticismo, que tomavam conta de muitos ciclos, de muitos que se diziam igreja, e não eram. E eu acho que é importante o seguinte: as doutrinas que ferem os princípios fundamentais e essenciais da fé, como Trindade. Como na soteriologia, como o inferno, como a salvação pela graça. Que Jesus Cristo veio em carne, ressuscitou, entendeu? São doutrinas essenciais e necessárias para a salvação, porque se a gente não tiver uma compreensão profunda delas, uma compreensão concreta delas, não há possibilidade de nós conhecermos o Deus das Escrituras, porque é a forma pela qual ele se revela. Então, se nós não temos isso em mente, se nós não estamos com isso em foco, não há como a gente achar como que a gente tem alguma liberdade para exercer essas doutrinas. Elas têm que ser corrigidas e repreendidas pela igreja e combatidas pela igreja com a verdade. Então, acho que esse é o ponto essencial e principal. Então, ainda pelo que eu entendi, os nossos irmãos são aqueles que não ferem as doutrinas fundamentais da Bíblia: Trindade, salvação pela graça, suficiência das Escrituras. E aqueles que adicionam outra coisa a mais para a salvação, não creem na Trindade, esses não são nossos irmãos. Não são nossos irmãos. Não são nossos irmãos. E a gente deve respeitar essas pessoas, né? A gente deve falar com eles com amor, com paciência, mostrar ali o verdadeiro caminho, porque segundo a Bíblia realmente está claro a Trindade, a salvação pela graça por meio da fé. Então, nós falamos aqui sobre quem são os nossos irmãos. Agora nós vamos falar dos nossos irmãos e como a gente lida com eles tendo uma visão oposta, distinta à nossa. Eu e o Wendel, nós somos da mesma igreja, então nós somos irmãos. Ele aqui, a gente segue uma linha arminiana, né, pentecostal. Então, mas a gente tem algumas visões diferentes, a qual a gente não vai falar aqui, mas a gente vai falar sobre o tema aqui, como lidar
com nossos irmãos. Eu quero perguntar aqui para o Endo, como a gente deve lidar, Endo, com os nossos irmãos que têm linhas diferentes da nossa, seguindo o exemplo de Cristo? Eu diria que é essencial nós nos atentarmos primeiramente ao amor. A carta de Tiago, né, a epístola de Tiago, do nosso irmão Tiago, ela nos diz o seguinte: para que nós não nos coloquemos em debates inúteis e dissensões que geram apenas brigas. Paulo orienta isso a Timóteo também. E, bom, opiniões diferentes teológicas, como eu falei, desde que não firam os princípios fundamentais, é algo interessante a ser debatido, é algo interessante a nós aprendermos com nossos outros irmãos, entendeu? O exemplo mais comum disso e mais evidente disso eram os dois, né? Eu acho que é um dos exemplos mais conhecidos, né? George Whitefield e John Wesley. Verdade. Eram dois heróis da fé e eles tinham opiniões diferentes, né? Bem diferentes. Um era o que chamamos hoje de o arminiano, né? Mais clássico, que o John Wesley. E o George Whitefield era calvinista, né? Mas ambos eles eram homens que tinham anseios grandes por almas, né? George Whitefield foi um grande pregador, ele morreu pregando. Ele estava cansado, ele subia aquela rampa, ele teve que se apoiar em um candelabro e ele ia respondendo o que os outros falavam, né? Ele falou para Deus, Senhor, eu não estou cansado de pregar, eu estou cansado em pregar. Então George Whitefield, ele é um exemplo claro para nós, e John Wesley, né? Que era uma grande amizade eles dois, eles eram inseparáveis e eram irmãos em Cristo, e aquilo que eles tinham de diferente de doutrina apenas era algo pelo qual eles, ouvia a opinião do outro, né? Um aprendia com o outro, mesmo discordando, mas era algo que eles tinham uma perspectiva diferente, porque se todo mundo pensasse igual, então o princípio fundamental é esse. Violou um dos princípios, os basilares da fé, aí a gente tem um problema. Mas se o irmão não nega nenhum desses princípios e pode estar equivocado, pode, mas é comum erros nessa ala de temas complexos em si teológicos, relacionados, por exemplo, à escatologia, à soteriologia. Tem temas realmente muito complexos de lidar e que nós temos opiniões distintas. O próprio Pedro, né? Pedro na sua epístola, ele fala que as epístolas de Paulo eram difíceis de entender, eram difíceis realmente de entender, mas haviam muitos que estavam deturpando elas. Então o essencial nós não devemos deturpar as escrituras, mas existem temas que são realmente complexos e textos difíceis de entender e que a gente tem total liberdade, né? Desde que a gente não fira, como eu falei, aqueles princípios fundamentais das escrituras. Aproveitando o ensejo aqui do Endo, ele falou sobre a amizade, né, linda de John Wesley e George Whitefield. Um era arminiano, o outro calvinista, mas tem uma história que diz que foram perguntar a John Wesley, né? Não, na verdade foram perguntar a George Whitefield. Esqueci como que inicia agora. Ele fala assim... o que você acha de John Wesley? John Wesley, ele falou assim que ele era um homem santo, né? Ele era um santo homem de Deus. E ele falou assim que queria que pregasse no velório dele. E aconteceu, John Wesley pregou no velório dele. Aí conta a história que esse rapaz foi perguntar agora pelo John Wesley sobre George Whitefield. Ele falou assim: você acha que você vai encontrar George Whitefield no céu? John Wesley ele responde assim: não vai encontrar, porque eu acho que ele vai estar tão perto de Deus, da luz de Deus, que eu não conseguirei vê-lo. Então nós observamos que esses dois, mesmo com opiniões, linhas teológicas diferentes, distintas, o que unia eles era maior: o amor às almas, a comunhão. E eu acho que você conhece essa história, Wendel, sobre Charles Wesley e John Wesley, que eram irmãos. Sim. E George Whitefield, eles tinham lá na faculdade que eles estudavam o Clube Santo, era chamado de Clube Santos, onde eles tinham ali métodos, eles tinham dias para jejuar, tinha dias para ler a palavra, tinha dias para visitar os órfãos e as viúvas. Então, independente das linhas teológicas deles diferentes, o que unia eles era maior: o amor e Cristo. Então é importante a gente sempre respeitar os irmãos que têm linhas diferentes da nossa. Para terminar aqui, Wendel, eu quero que você fale sobre o evangelismo, né? O que é o mais importante para a igreja, que esses homens, mesmo com opiniões distintas, o que eles precisavam era o evangelismo, o amor às almas. E é o que a igreja está carente hoje, infelizmente. Nós vemos no evangelismo das igrejas
está muito carente de irmãos, e eu quero, Wendel, que você venha conscientizar os irmãos da importância do evangelismo, evitar, né, esses conflitos, mas priorizar o mais importante, que é o amor às almas. Exatamente. Bom, o essencial de tudo nós devemos ir atrás das almas. Pregar exaustivamente. Pregar exaustivamente, como George Whitefield pregou, como John Wesley pregou. Nós devemos ir atrás das almas porque nós um dia fomos essas almas. Nós um dia necessitamos da salvação. E ela nos foi oferecida de graça. E nossa obrigação é pregar. Então, é pregar onde for, na hora que for, quando der, da forma que der. E no essencial, como dizia Agostinho, unidade. No não essencial, caridade. Diversidade. Exatamente. Então, eu fecho da seguinte forma. Prega o evangelho, independentemente de tudo, pregue. Viva o evangelho. Não dá para você vir discutir opiniões soteriológicas diferentes se você não prega o evangelho, se você não nasceu de novo. Então, antes de qualquer discussão teológica, antes de qualquer linha doutrinária, é importante a seguinte pergunta: eu sou salvo? Eu nasci de novo? Eu estou engajado na minha espiritualidade? Eu estou em piedade? Eu sou um homem piedoso? Eu me espelho a Cristo? Eu sou como Cristo? Esse é o principal ponto a nós tratarmos e nós abordarmos. Porque senão é vã a nossa teologia. Nossa teologia tem que ser jogada no lixo se ela não for para ganhar almas. Verdade. Então o principal disso é esse. Ganhar almas e evangelizar. É isso aí, pessoal. Foi muito bom bate-papo, muito obrigado. Tamo junto. Muito bom bate-papo. Então é isso, pessoal. Como lidar com nossos irmãos que têm linhas diferentes da nossa? Sempre com amor, com paciência, como diz a palavra de Deus. Responder com mansidão, como Cristo, né? A Bíblia fala que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Jesus era manso e o mesmo ele discutia lá com os judeus, lá na sinagoga, ele discutia, mas eu imagino que Jesus nunca foi alguém agressivo, alguém, né, impotente, não, ele sempre discutia com mansidão. Paulo, então nós devemos ser assim, no essencial, unidade, no não essencial, diversidade, e no demais, amor. Wendel, brigadão, tamo junto. Tamo junto. Espero que vocês gostem, pessoal, desse vídeo, e até a próxima. Fique com Deus.